Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que todos nós sejamos muito bem-vindos a esta casa de amor, de carinho e de luz, onde aqui nos é proporcionado por esses irmãos queridos, como mentor da Casa de Caridade José de Mococa, que estejamos provendo o melhor para nós mesmos, buscando dentro dos nossos corações a busca da nossa individualidade, que às vezes, infelizmente, está perdida pelos turbilhões das vicissitudes e da sociedade ainda que vivemos. Que possamos viver nesse instante, um instante maravilhoso que Jesus nos ensinou, do amar ao nosso próximo como a nós mesmos, e amar a Deus acima de todas as coisas. Entendemos que estamos na terra por passagem, estamos aqui para cumprirmos com a nossa missão. E toda a nossa missão que foi nos dada, ela foi nos dada para o melhor, para mudarmos, para crescermos, para evoluirmos e para ajudarmos os nossos semelhantes. Que possamos fazer deste encontro espiritual entre almas e espíritos um momento de paz e de luz, porque esta casa estará, com a graça de Deus, Jesus José de Mococa, infinitamente levando as palavras de Jesus, de Allan Kardec e dos espíritos de luz para as almas que necessitem e que precisam de acolhimento para os seus espíritos, pois aqui somos um número de pessoas que estamos presentes agora, mas iremos, desencarnaremos, voltaremos e outros voltarão e estarão vivendo, trabalhando por este minuto, amando, continuando com esse trabalho maravilhoso, divino que é apresentado. Então a nossa parte é simplesmente trabalhar, é simplesmente servir, como eu estava falando com o Robson agora. O que estamos a fazer nas nossas vidas? Estamos servindo a Jesus ou querendo que Jesus nos sirva? Porque quando estamos querendo que Jesus nos sirva, estamos esperando tudo de mão beijada. Agora, quando estivermos querendo servir a Jesus, nós nos esforçamos, nós nos melhoramos, nós buscamos com fé, com coragem e amor, mudar o nosso interior. É isso que é ser servidor de Jesus. Mudar a nós mesmos, lembrando que estamos juntos e temos os nossos irmãos. Tá bom, gente? E hoje quem vai fazer a palestra da noite vai ser nosso irmão Eslabão, que a gente tem aqui com muito carinho, com muito amor. Mais uma vez, vai nos presentear com suas palavras lindas. Como diz ele, vou utilizar o meu verbo. Então, utilize bem o seu verbo, claro, dentro da intuição de outros verbos, de espíritos maravilhosos, divinos, que sempre nos ajudam, porque nós nunca estamos sozinhos, estamos sempre bem acompanhados, se assim quisermos. Estaremos, claramente, mal acompanhados se estivermos levando e deixando o orgulho e a vaidade tomar conta de nossos corações. Então, estejamos lidando e entendendo como Jesus dizia, os humilhados serão exaltados. Ele vai falar hoje sobre Brasil, coração do mundo. Eu brinquei com ele, brinquei com ele hoje e falei, Getúlio Vargas, estava brincando com ele e falei, desculpa gente, boa palestra, meu amigo. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus esteja presente mais uma vez aqui nesse ambiente, nos nossos corações, nos nossos lares e em todos os ambientes. Como eu sempre digo, é um presente, que a gente recebe quando somos convidados a vir aqui trazer a nossa conversa, o nosso verbo, a nossa intuição, o nosso estudo, para compartilhar com vocês com muito carinho. E quero já deixar registrado que nós vamos falar de um personagem político, de um homem, de um espírito, mas eu não vim fazer política. Quero deixar isso bem claro. Eu vim aqui rememorar algumas coisas desse personagem e, como a gente estava falando ali atrás, tudo a gente pode falar à luz da doutrina espírita. Não tem um assunto que a gente não possa usar o nosso olhar, aquilo que nos foi apresentado, e trazer e esclarecer.
Para mim, parece até fácil um gaúcho falar de outro gaúcho. Oh, esse cara tá de sacanagem, só vai falar bem, né? Mas não é isso. Independente de qualquer coisa, é o olhar. É a gente olhar realmente as coisas positivas. A gente usa muito aquela coisa do óculos, né? Com que óculos, com que olhos, com que lente que eu quero ver as coisas. Se a gente quiser falar de qualquer personagem da nossa história, ou político, ou, enfim, com os olhos ruins, com os olhos da maldade, com os olhos do erro, a gente vai fazer. Mas esse não é o propósito. Porque é muito fácil, né? Assim, só apontar os erros. E vejam que a gente vive um cenário político, que ele é importante para nós, em que as pessoas só falam dos erros, só falam das coisas ruins, e a gente toma isso como verdade absoluta, que está tudo ruim mesmo. Bom, gente, para quem acha que está tudo ruim e que está tudo fora do contexto, se me permitem, eu vou fazer uma sugestão. Leiam Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Livro de Humberto de Campos, psicografia do Chico Xavier. Ler e estudar. Getúlio Vargas foi a minha segunda palestra aqui na casa, que eu tive a oportunidade de falar. Falei algumas coisas, vou trazer algumas coisas repetidas aqui, vou acrescentar outras. Mas, naquele momento, lembro como me fosse hoje, não conseguia escrever sobre Getúlio Vargas. Conversei com a Priscila alguns assuntos, conversei com outras pessoas, e não vinha, e não vinha, e não vinha. E a palestra foi chegando, foi se aproximando, e não saía nada, e eu deito para dormir. Ei, não vou escrever sobre Getúlio, nada. Gaúcho, que fica quieto. Pois eu vou relatar uma experiência. Naquele momento em que deito, automaticamente eu me levanto. Como se uma força maior me puxasse e me dissesse: vá preparar o seu material. E eu levanto até assustado. Sento à mesa e aí algumas ideias vêm. Algumas coisas foram. E agora não foi diferente. Claro, já se passou algumas, a gente consegue acrescentar algumas coisas, mas eu sei, tenho plena consciência de que quando a gente vai preparar qualquer coisa que a gente vai apresentar aqui, a gente não está só. A espiritualidade está sempre junto conosco, nos intuindo, nos amparando, nos protegendo, nos dando o caminho, para que a gente também não chegue aqui e cometa erros e falhas, porque esse não é o intuito, como eu bem disse. Nós vamos falar sobre os fatos importantes desse personagem da nossa história, como eu falei, não para gerar polêmica acerca da sua imagem, atitudes como governante ou até a sua morte, porque não me parece ter importância isso, né? Vamos falar das coisas que ele fez pelo Brasil, principalmente pelos trabalhadores. Esse Getúlio Vargas entra na vida terrena em 19 de abril de 1882, na cidade de São Borja, interior do Rio Grande do Sul. Lá encarnou Getúlio Vargas. E uma das coisas que com certeza já devia estar nos planos dessa reencarnação dele é que ele iria dirigir o Brasil, porque não foi ao acaso que ele chegou aonde chegou, com seus erros, com seus acertos, não importa. Chegou. Ele entrou na política em 1909, em janeiro de 1909, e lá trabalhou até agosto de 1954. Como a gente bem sabe, hoje fazem 68 anos que ele retornou à pátria espiritual, né? 24 de agosto de 1954. Vejam que Getúlio
trabalhou pelo avanço social, avanço dos trabalhadores, Constituição, Código Eleitoral, Justiça Eleitoral, um progresso se apresentou no nosso país naquele momento. Para quem já leu um pouquinho da história do Brasil, está tudo lá, né? Ele tem o seu ponto crucial de trabalho pela nossa pátria, porque ela precisava avançar, não? A gente vê a industrialização, as oportunidades de emprego, segurança dos trabalhadores. O povo estava com ele. E isso é fato, né? A gente bem sabe que realmente ele trabalhou pelos humildes, trabalhou pelos mais pobres. O que isso fez com que muitas pessoas acabassem por minar tanto o seu governo, quanto a sua saúde, quanto o seu interior, porque ele sofria. E isso, gente, está muito claro no Diário de Getúlio Vargas. É uma obra, está lá, relatado o quanto ele sofria pelas coisas que não davam certo. Mas, de novo, as pessoas não querem ler. As pessoas só querem lembrar do Getúlio, que veio com a tropa do Rio Grande do Sul a cavalo, metendo sarrafo em todo mundo, amarrando um cavalo do Obelisco no Rio de Janeiro, chegando de trem, mandando, ditador. Só o lado negativo das coisas. Aquilo era um processo que a gente tem que tentar compreender, porque a história é muito clara. Quem não quiser, que não veja. Mas ela é clara. Não há dúvidas de que ele foi um bom espírito, né? Uma boa pessoa. Com erros e com acertos. Não tenha dúvida. Nós aqui que estamos, temos os nossos acertos, também temos os nossos erros. E nem por isso nos condenamos, né? Mas para condenar o outro, nossa Senhora, como a gente aponta, né? A gente já conversou isso também. Quando se aponta um dedo, tem 3 para a gente. Esse é o ponto, né? Da gente prestar um pouquinho a atenção em relação a isso. Tem uma frase que eu achei extremamente interessante e eu vou compartilhar com vocês. É uma frase da neta de Getúlio Vargas, a Celina, que ela diz que o dia que o Brasil entender o porquê Getúlio Vargas morreu, uma parte da nossa identidade até então não definida vai estar resolvida. Vejam que interessante. Pouca gente lembra-se que naquele momento do desencarne dele, ele conseguiu atrasar um golpe que viria 10 anos depois, mas naquele momento ele fez a sua parte. Ali se evitou um conflito, por incrível que pareça. Onde está escrito isso? Nos livros de história. Aquele momento trouxe para nós algumas seguranças que infelizmente nós não soubemos aproveitar. Mais tarde a gente passou por um processo bem difícil, bem dificultoso, né? Mas isso se deu. Diziam que ele não sabia circular entre o povo, que ele só era a favor de uma classe, de um determinado ponto. Vejam um exemplo dele. Ele circulava por Vila Lobos, prestigiava, e ia em desfile de escola de samba, também prestigiava. 2 extremos de cultura, de música, preocupado com a educação, preocupado com o bem-estar de todos. Não era só de um determinado público.
Ele mudou totalmente o panorama econômico, social, político. No seu primeiro mandato como presidente, a gente teve a situação lá do Estado Novo, 15 anos, de 1930 a 1945. A gente chega numa data em que de novo as pessoas apontaram para Getúlio, o criticando, dizendo que ele estava associado ao nazismo. Se chegou a cogitar isso. E aí eu fui buscar algumas informações, digo, poxa, será? Diz aqui, associar Getúlio Vargas a Hitler é uma afronta, primeiro pelo sentido nacionalista e o sentido de pátria dele, que jamais permitiria que ele se associasse às ideias nazistas. Ele era tão nacionalista, com erros e com acertos, que não tinha como. Mas as pessoas querendo, ver um lado negativo. Nós tínhamos uma relação comercial com a Alemanha, vamos deixar muito claro, tá? Era esse o cenário. E aí, gente, tentaram de todas as formas, mas foi descoberto um documento que é público, não sou eu que estou dizendo, tá? Esse documento é público, que rechaça veementemente essa questão de ditadura em relação a Getúlio ao nazismo, que é um documento que saiu da própria embaixada alemã do Brasil para Berlim, dizendo que não existe a menor possibilidade daquele momento Getúlio Vargas apoiar as ideias nazistas. Ele não concordava. Querer a adesão dele é trabalho inútil. O embaixador da Alemanha mandando para lá. Ele não aceita as ideias, não concorda com as teorias racistas. E esses fatos, na história, culminam com a expulsão desse embaixador do Brasil. Aí falaram que foi por outros motivos, mas não. Está lá na história. Esse ato gera uma história em cima de uma frase dele, que diz que ele nunca faria um inimigo que não pudesse se tornar um amigo pelo bem do Brasil. Isso é um sentimento de uma pessoa de bem, que por mais que algum ato, alguma situação gere, nós às vezes passamos por isso, não quer dizer que nós tenhamos que permanecer com uma inimizade, ou que depois não precisamos conversar, ajustar, parar as arestas. Nós temos essa situação nas famílias. Às vezes a gente tem um familiar que a gente só olha ele como um inimigo, um vizinho, um colega de trabalho. Mas pelo bem coletivo, a gente tem que mudar esse pensamento. A gente também tem que usar exemplos para transformar. A noção de igualdade de Getúlio Vargas é extremamente evidenciada quando ele estava lá na sua fazenda, depois de ter sido afastado. Ele foi lá para a fazendinha dele lá em São Borja, que, diga-se de passagem, era uma boa fazenda, uma área muito grande. Ele estava lá, quieto, reza a lenda de que começaram a sobrevoar a fazenda dele com panfletos e soltava: volta GG, volta Getúlio, estão precisando de você, porque viram que, pelo amor de Deus, a gente precisa organizar isso aqui. Aí eu até anotei aqui que depois descobri que tinha até uma marchinha, quando ele voltou, por aclamação popular, o povo estava a favor dele. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. O povo abraçou de novo aquela ideia. Porque aquele mesmo povo que eventualmente naquele momento entendeu que ele precisava se afastar, depois viu: espera aí, chama o cara de volta porque não está dando. O Brasil perseguiu sob vários regimes políticos um projeto chamado Nacional Desenvolvimentista. E esse projeto tem a sua primeira configuração nos anos 30, que é uma versão mais ambiciosa na metade dos anos 50. Coincidentemente, o Brasil cresceu no momento em que ele governou o Brasil.
A gente não vê isso depois de Getúlio Vargas. Tem um biógrafo dele, Lira Neto, que ele usou uma expressão muito interessante em termos políticos no nosso país. Existe o AG e o DG, antes de Getúlio e depois de Getúlio. O nosso Brasil parece que, depois de a gente começar a conquistar algumas coisas, a gente relaxou. Os nossos governantes não são tocados no seu íntimo, mas não são tocados não é só porque são espíritos ruins, porque nós também emanamos energias negativas para esses irmãos. Vejam que interessante. A gente só aponta, a gente só critica. De novo, eu não estou aqui fazendo política não, gente. Não estou defendendo A, nem B, nem vermelho, nem branco, nem amarelo. Não, não, não. Eu estou me colocando como cidadão, como um espírita cristão. Quando se fala em elevar os pensamentos para o nosso Brasil, fazer prece, estamos precisando, estamos em vias de uma eleição, a gente não se preocupa com esse tipo de coisa, de harmonia. Sabe o que a maioria das pessoas querem? É que o bandeira vermelha pegue o bandeira branca, para ver a desgraça. Esse é o sentimento. As pessoas brigam por isso. Eu não concordo com você, mas eu respeito. Você acha que o A é melhor que o B? Perfeito. O B é melhor que o A? Tá tudo certo, só que tem coisas que são desenhadas, né? Povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. A gente tem dificuldades de mentalizar um país melhor, de acreditar que esse país vai se tornar melhor. A gente só vê o momento. E de novo, para quem não acredita nisso, vá conhecer a obra de Humberto de Campos. Veja o avanço que se deu em todo aquele processo difícil, dolorido, sofrido, com as falanges de Ismael o tempo todo trabalhando por nós, trabalhando na época de Getúlio, trabalhando nesse momento. As falanges de Ismael estão trabalhando pelo nosso Brasil, gente. Isso é fato. Alguém duvida disso? Pois se duvide, reveja os seus conceitos. O nosso Brasil não é uma Manaus desgovernada. O nosso Brasil passa por momentos difíceis, ninguém nega, ninguém é insano ao ponto de negar, mas está num contexto. Vamos tentar olhar com outros olhos. Vamos parar de emanar coisas ruins, negativas. Porque são essas coisas ruins, na época de Getúlio, foram esses mesmos pensamentos que culminaram com tudo aquilo que a história conta, gente. E ela é verdadeira. É verdade, está lá. Getúlio, pai dos pobres, o homem do salário mínimo. Se temos hoje uma lei trabalhista, é graças a ele. Sonhou um país mais igualitário. A gente parou de sonhar. Getúlio estava envolto numa rede de intrigas que começou por várias fontes, conversando com conservadores e reacionários. E essas forças se associaram aonde? Só lá nos gabinetes? Ou na pátria espiritual? Se associando a cargas negativas que emanamos, que também são aproveitadas, aí tudo conspira contra. Porque quem pensa que o mal não vence o bem, mas o mal é articulado. Ele também opera, ele também trabalha. Fala-se que naquela época ele estava pressionado por uma elite que nunca quis fazer nenhuma concessão aos trabalhadores. É por isso que todo mundo era contra.
É só ver o povo, pai dos pobres. Mas quem é que não queria? Era só os ricos. Era só os poderosos. Getúlio, nesse ano todo, dialogou, trabalhou, escutou sim as pessoas, principalmente quando ele retorna a segunda vez, né, por aclamação. Só que ele encontra um país totalmente diferente. Já estávamos lá naquela democracia, aquela história do Estado Novo. Particularmente, eu acho que se fez necessário governar com mão firme naquela época. Precisava. Se certo ou errado, outra discussão, mas a gente precisava de uma mão um pouquinho mais firme. Estava muito descambado naquela época ali. Muitas revoluções, muitos focos, que poderiam nos levar às guerras civis, gente. Você imagina o nosso Brasil brigando internamente. Porque isso acontecia, está lá na história. Getúlio enfrentou uma oposição ferrenha de todos os lados, materiais e espirituais, gente. Não esqueçamos disso. O problema não estava só no plano terrestre, tá? Trabalhou tanto. Naquela época, quando ele chama os inimigos para governar junto com ele, porque precisa do contra, não precisa ser inimigo. O contraditório não é ruim. Até para poder discutir, melhorar as ideias, precisa ter uma oposição. Mas nada de agressão, nada de barrar. Ele tinha consciência de que quando ele chamasse os inimigos, que era da UDN, né, da União Democrática Nacional, nacionalista, quando ele chamou lá para governar com ele, ele sabia que ia engessar o governo dele. Mas ele foi tão inteligente que eu não sabia disso. Só a gente estudando, só a gente se aprofundando que a gente conhece, né? A articulação na mente dele, né? Eu vou chamar eles para cá, vou tentar apaziguar, vou tentar governar com eles, mas eu também vou governar aqui do meu jeito. E ele fez uma reforma ministerial, criando uma assessoria econômica que foi chamada e apelidada à época de boêmios cívicos. E por quê? Porque ficavam trabalhando até altas horas da madrugada. Isso a gente está vendo direto lá em Brasília, né? 4 horas da tarde, pessoal. E esses espíritos que estavam lá trabalhando, boêmios cívicos, porque eles tinham uma missão de agilizar os projetos de desenvolvimento do país. Trabalhando. Então eram pessoas com bons pensamentos associados a ele. Tentando fazer algo melhor pelo nosso país. A todo instante. E talvez a gente tenha muitas pessoas assim aí. É que a gente não acredita. De novo, a gente só vê o lado ruim da nossa política, do nosso momento. Mas será que realmente é tudo uma cambada de sem vergonha, como as pessoas falam? Porque esse é o termo. É tudo ladrão. Será, gente? Eu não posso acreditar, gente. Que tem. Eu não sou nenhum alienado. Mas será que é só isso que tem? Você é do mal? Você é do mal? Você é do mal? Estamos aqui juntos. E se a gente for fazer um questionamento para cada um aqui, com seus erros e com seus acertos, somos pessoas de bem, tentando ser a cada dia melhores. Não que somos anjos, que somos perfeitos, mas somos pessoas de bem. Por que a gente acha que tudo está errado, gente? De novo, o que nos vendem é o que a gente compra. Pararam para pensar dessa forma? Não, o mundo está todo errado, está todo virado. Não está, gente. Estamos aqui numa assembleia agora, comungando com o bem, buscando aqui uma força, tentando nos equilibrar,
que a espiritualidade nos ajude, elevando os nossos pensamentos. É todo mundo? Não, nós não somos. E se nós fôssemos governar, tivéssemos a oportunidade, aí é que começa. Porque as pessoas, quando são envolvidas, elas se corrompem. As pessoas falam do político que rouba 50 milhões de desvio da Petrobras, mas leva 5 reais do troco errado do caixa do supermercado, gente. O ato é o mesmo, só muda o valor. E se você pega 5 daquela menina que passa 8, 10 horas sentadas ali, se você tiver a oportunidade, você pega 50 milhões. Não me conta, porque essa não engula. Mas quando a gente fala nós, algumas coisas a gente tem que tomar cuidado, para a gente mudar os nossos comportamentos. Comentei hoje com o Esmeralda do comportamento do amigo. O amigo veio, me deu uma trombada, quase me jogou do outro lado. E eu olhei para ele e disse, eu poderia ter dito, ei, você é louco? Você vai aonde? Eu fiz o contrário. Eu digo, amigo, desculpa, eu te machuquei aí. Não, tá tudo certo. Foi ele que trombou em mim, gente. Tentei. É só um exemplo. Porque a gente todo dia tem a possibilidade de dar o nosso testemunho e de nos mostrarmos se estamos caminhando um pouquinho. Ninguém está falando para ser anjo. Vai levar um tempinho, tá? A gente vai chegar lá, mas a gente tem que se trabalhar aí aos pouquinhos. A mudança é aos poucos. E a mudança do nosso país também é aos poucos. O importante é que ela aconteça gradativamente. Né? Entre defeitos e virtudes ganham amplamente as virtudes. Gente, vocês já leram a carta testamento de Getúlio Vargas? Porque essa carta é a dele, né? Escrita ontem. Pela data, ela foi escrita dia 23, dia 24 no desencarne, né? Eu vou ler um trechinho aqui. Mais uma vez as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se novamente e se desencadeiam sobre mim. Há quem diga e já compreenda qual eram essas forças. Como eu falei, não eram só os encarnados, tá, gente? Não me acusam, me insultam. Não me combatem, caluniam-me. Não me dão direito de defesa, porque é isso que as pessoas fazem. Caluniam, apontam, acusam. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender como sempre defendi o povo e principalmente os humildes. De novo, está na história tudo que ele fez. No momento da carta ele diz, não querem que o povo seja independente. A gente vive exatamente a mesma coisa agora. Tem muita gente que não quer que a gente evolua, que a gente cresça como nação. Mas a gente tem que lutar contra isso. Como? Nos transformando, sendo pessoas melhores e sabendo votar. Botando o nosso dedinho de forma correta lá. Com convicção, não por modismo. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante e incessante, tudo suportando em silêncio, relatado somente no seu diário. Tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo que agora se queda desamparado. Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilhares, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. A gente não tem a informação, mas podemos aqui imaginar que Getúlio está na pátria espiritual. Se não reencarnou novamente, está na pátria espiritual. E se ele está na pátria espiritual, com certeza ele faz parte da falange de Ismael. Com certeza está trabalhando por nós. Quando a fome vos bater a porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta, por vós e por vossos filhos. Exatamente quando as coisas estão difíceis, vamos reagir, vamos acreditar, vamos confiar.
Quando vos vilipendiarem, que aí é tratar alguém com desdém, né? Com desprezo, sentireis no pensamento a força para a reação. Quando somos humilhados, é que temos que saber que vamos ser exaltados por nosso Senhor Jesus Cristo, pela fé. Ele coloca nessa carta dele: ao ódio respondo com o perdão, porque ele poderia responder com ódio. Ele poderia, se ele quisesse. No filme dele retrata direitinho, né? É só tu me dar a senha. Ele ia botar a cavalaria na rua e a guerra civil estava feita. Se ele quisesse ir para a briga, ele tinha ido. E há quem diga que ele não foi porque ficou com medo. Medo de quê? Ele estava poupando. Ele já compreendia. Aos que pensam que me derrotam, respondo com a minha vitória. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram o meu ânimo íntimo. Dentro dele ele tinha confiança de que por mais difícil que estava aquele momento, aquilo iria passar. É uma carta que trata-se hoje como um manifesto nacionalista, que nos serve para refletir. Não para nós sairmos à rua, empunharmos armas e vamos lá e vamos amarrar a cavalo, liga para a gauchada, pega os cavalos, vamos de novo, amarrar lá em Brasília. Agora não vai no Rio. Não precisa nada disso aí. Com voto certo, com consciência política, social, com reforma íntima, com Jesus, com Deus nos nossos corações, a gente transforma com bons pensamentos. Esse é o ponto. Vou encerrar pedindo que a gente eleve os nossos pensamentos de hoje até as eleições, que a gente lembre de pessoas que trabalharam pela pátria do Cruzeiro, por espíritos que aqui vieram, executaram o seu trabalho, alimentaram o nosso Brasil, para que hoje pudéssemos estar aqui. Peço, se não for pedir muito, que vocês coloquem nas suas preces e vibrações do dia a dia o Brasil, gente. Não é a bandeira A, a bandeira B. É o Brasil. Ismael, Getúlio Vargas, Jesus, a falange dos bons espíritos. O nosso povo precisa que a gente torça pelo país. Não estou aqui de novo querendo trazer polêmica, mas reflitam um pouquinho, leiam, se informem. Eu não gosto de política. Peraí, você vive, a política interfere no seu dia a dia. Compreenda um pouquinho. E aí, com as suas convicções, você é livre. Mas conheça, busque, veja o que é melhor. O que Getúlio fez lá, nos dando o Código Eleitoral, a Justiça Eleitoral, que hoje nos possibilita botar o nosso dedinho, porque a gente tem a responsabilidade de botar o dedinho ali, gente. De votar de forma correta, de forma coerente. Que a gente possa levar os nossos pensamentos para que a gente transcorra uma eleição tranquila, porque os nervos estão à flor da pele. Já repararam?
E a gente não pode se envolver nisso. A gente tem que atuar de outra forma. Com a prece. E que se esses irmãos cometem esses erros, sem julgamento, vamos pedir por eles também, para que eles também possam evoluir, possam crescer, possam despertar. Que a gente possa ser amparado. Essas coisas que a gente traz de Getúlio, eu vou ler aqui uma coisa que eu parei para analisar e eu acho que ele tem razão, tá? É do jornalista Eduardo Bueno. Ele diz: viva Getúlio Vargas com todas as suas mazelas e complexidades, com seus erros e com seus acertos, pois podem qualquer um duvidar. Esse foi o melhor presidente de todos que nós tivemos. Que outros venham, talvez o próprio Getúlio, como eu falei na outra palestra, pela lei de reencarnação. Quem é que não garante que não vá voltar ele num outro corpo físico e governar e avançar? Não sei, não sabemos, não importa. Importa que quem quer que esteja comandando o nosso país de forma correta, de forma coerente, não por modismo, não por rixa, não por achismo, que ele possa fazer o seu melhor. Aí, gente, se ele não cumprir, bom, aí a responsabilidade é dele. Perante a justiça divina, ele vai responder isso. O que nós temos que fazer de novo é termos a nossa consciência tranquila e, como eu disse, um pedido humilde de uma pessoa que também está buscando, de que também, assim como vocês, também precisa muito se melhorar, precisa muito crescer. Que a gente não esqueça, se possível, fazer preces pelo nosso Brasil. Uma pequena explanação, uma homenagem, não sei se chega tanto, a esse espírito, Getúlio Vargas, que, pelo que eu conheço aqui da casa, se estivermos com dificuldades de trabalho, peçam ao espírito de Getúlio Vargas possa amparar, possa iluminar, possa encaminhar. Que a paz e a luz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente no coração e no lar de cada um de vocês. Desculpe se eventualmente puxei muito a brasa pro assado dos gaúchos lá, mas não, viu, gente? Acho que cabe conhecer um pouquinho a história. Como eu falei, tudo a gente pode trazer à luz da doutrina do Espírito. Realmente foi um bom espírito, com erros, com acertos. Nós vamos ficar só com as coisas boas que a gente colhe isso até hoje. Muito obrigado a paciência, muito obrigado a presença de vocês. E mais uma vez, viva o Brasil!